71 juízes aprovados no primeiro concurso público nacional unificado para a magistratura do trabalho estão participando do 25º curso de formação inicial, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Os alunos são lotados no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Durante 5 semanas, eles vão assistir a palestras, debates, além de participar de oficinas e laboratórios. Dessas 5 semanas, senhoras e senhores, encontrarão um ambiente propício para resolver questões que se tornarão corriqueiras e mais frequentes mesmo lá na vara do trabalho, no dia a dia da magistratura. Viverão experiências as mais interessantes e tudo para enriquecer os conhecimentos de quem escolheu uma profissão das mais nobres, ser juiz do trabalho. A primeira aula do curso abordou os deveres e limites éticos dos magistrados na sociedade contemporânea. Foi ministrada pelo professor da Universidade de São Paulo, Eduardo Bittar. O palestrante defendeu que os representantes do Poder Judiciário tenham uma atitude cuidadosa ao se manifestarem nas redes sociais. Uma atitude cuidadosa, uma atitude reservada. Uma atitude segundo a qual o magistrado, a magistrada exerce a sua liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo cuida e protege da imagem do Poder Judiciário. E a conciliação entre essas duas dimensões, a dimensão da liberdade do magistrado, da imagem do Poder Judiciário, é que devem estar em equilíbrio no processo de como o magistrado, a magistrada identifica a sua relação com os novos meios e as novas tecnologias. A postura do juiz compromete, pode comprometer a jurisdição e o próprio Poder Judiciário se ultrapassados aqueles limites que estão bem postos no Código de Ética da Magistratura. A atuação de juízes e magistrados na internet também foi tema da palestra do desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Ney Belo. Para ele, manifestações recorrentes podem ser prejudiciais não apenas à imagem do juiz, mas também à justiça como um todo. A regra fundamental é que o juiz não pode se expor ao ponto de implicar na constatação de que ele tem parte, ele é parte, que ele tem uma localização específica, ele faz parte de um exército contendor. Ele precisa resgatar e manter a sua posição de imparcialidade. Portanto, as exposições elas precisam ser muito bem pensadas, muito analisadas, porque a liberdade de expressão ela também fica condicionada ao dever e à obrigação de ser juiz, de ser imparcial, de não se definir sobre questões globais que podem ter uma influência direta na sua própria decisão. A juíza do trabalho, Morgana Richa, apresentou aos alunos as vedações impostas pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional à vida privada dos magistrados. A vida privada, ela encontra limitações no aspecto ético, no aspecto moral, e algumas delas são previstas em normativos. Esses normativos, eles são abordados e eles vêm ao mesmo tempo ao encontro das decisões do Conselho Nacional de Justiça sobre essa temática, de modo que os magistrados, diante do exercício da função, consigam identificar com maior clareza aqueles que são os preceitos, entendendo então os limites comportamentais, de que forma essa atuação pode ser mais harmônica, mas até mesmo prazerosa, na medida em que os conflitos eles são evitados a partir do conhecimento. Para preservar a imparcialidade do judiciário brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça planeja regulamentar a atuação de juízes nas redes sociais e constituiu um grupo de trabalho para estruturar recomendações e normas a serem adotadas por juízes e magistrados. A questão foi abordada na palestra do juiz auxiliar da presidência do CNJ, Carl Smith. Uma legislação que proíbe o discurso preconceituoso de gênero, de raça, de origem religiosa, etc., que já existe, ela se aplica, embora construída para um contexto físico, ao mundo virtual. A nossa preocupação é com algumas
manifestações, alguns tipos de manifestações que, quando provenientes de juízes, podem trazer para o judiciário uma imagem de um judiciário que não é imparcial, que não é equânime no tratamento com as partes, que não é isonômico, e isso, de certa maneira, põe em xeque a própria legitimidade do judiciário em relação à população. O procurador Cássio Luiz Casagrande falou sobre o papel fiscalizador do Ministério Público do Trabalho no cumprimento da legislação trabalhista e abordou de maneira comparativa as legislações brasileira e norte-americana. O Ministério Público ele tem uma função executiva, né? Ou seja, o seu papel é dar cumprimento às legislações, à legislação trabalhista, fazendo com que direitos fundamentais dos trabalhadores sejam observados no local de trabalho. A jurisdição trabalhista nos Estados Unidos é realizada tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual. E os órgãos correspondentes ao que seria o Ministério Público do Trabalho têm também poder de ação perante esses órgãos jurisdicionais. Ao todo, durante a primeira semana do curso, foram abordados 3 diferentes eixos: o dever de reserva e liberdades individuais, cidadania e espaço público e ética profissional aplicada. O diretor da ENAMAT, ministro Vieira de Mello Filho, destacou a aplicação da ética profissional como uma das linhas condutoras da formação dos novos juízes. Isso faz com que eles tenham a capacidade e a percepção para construir as suas reflexões acerca do seu comportamento. A escola não vai dizer se o juiz deve ou não deve fazer isto ou aquilo. Isso é um julgamento, ele é um juiz, ele passou num concurso público. Agora cabe a ele primeiro descobrir os seus valores internos, porque se ele não se reconhece, não reconhece os valores dele, ele pode ter dificuldade de trabalhar com os valores que a sociedade espera de um magistrado.